respeito da imutabilidade do nome de Jesus. Após ele trazer uma exortação à busca por um modelo de vida a ser apresentado nesta sociedade, segundo ele, imitando o caráter daqueles que nos lideram, o escritor faz uma afirmação que é suficiente para manter a nossa fé inabalável no nome poderoso de Jesus. Ele disse que Jesus é o mesmo ontem, hoje e há de ser para sempre. Ele não diz que Jesus era no passado, ele diz que Jesus é o mesmo. Quando ele afirma dessa forma, ele está dizendo que o Cristo que nós servimos e conhecemos, ele está acima das leis geofísicas, ele não está limitado à nossa cronologia. O nome do Senhor é imutável, é indissolúvel, é inviolável. Ele não muda, ele não passa, ele não perece, ele permanece de geração a geração. No capítulo 1 do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, o evangelista diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e vimos a sua glória, no versículo 4, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele está dizendo que o Cristo que nós conhecemos era a palavra da criação na origem, no princípio, era aquele que na cruz decretou a nossa vitória, e é o mesmo que nós esperamos que um dia voltará. Ele não passa, não muda, não falha, e em breve voltará para nos buscar. Essa verdade ela é suficiente para a igreja se manter de pé. Essa verdade é suficiente para nos mantermos de pé na presença do Senhor, independente das circunstâncias sociais que nós nos encontramos. O mundo está em crise social, a igreja permanece no nome daquele que não morre. O mundo está em crise econômica, a igreja permanece firme no nome daquele que não passa. O mundo está em promiscuidade moral, a igreja está firme no nome daquele que é eterno, que é verdadeiro, que é santo, que é poderoso e que em breve voltará para nos buscar. A ordem de Deus para a igreja nesses últimos dias é: guarde a tua fé no nome daquele que não mudou desde o princípio, o nome daquele que permanece o mesmo desde a origem de todas as coisas, o nome daquele que em breve nós iremos contemplar a sua face. Quantos têm essa esperança nessa noite? Você está aqui porque você está firme no nome daquele que não passa nada. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E a igreja está firme nas palavras daquele que é eterno e que não muda e permanece para sempre. Nós cremos nessa noite e podemos glorificar esse nome que é eterno, esse nome que é poderoso, esse nome que é santo, esse nome que cura, esse nome que liberta, esse nome que sara, esse nome que salva, esse nome que purifica, esse nome que transforma, esse nome que nos garante vitória. Ele está aqui nessa noite. Ouvemos agora esse nome. Aleluia! Meus irmãos, vamos ouvir também os Gideões de Cristo, louvando a Deus. E logo após vamos convidar a irmã Nilliane, estará louvando ao nome do Senhor nosso Deus.
Jesus. Vamos feliz aí nesta casa. Vamos convidar a ver a palavra de Deus. O segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Deus seja louvado, exaltado e glorificado nas nossas vidas para sempre. A presença de Deus está sobre este lugar. Deus já falou aos nossos corações e ainda há de falar. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo número 6. Estaremos lendo o verso de número 11. Enquanto meus irmãos encontrarem, assista escrito a palavra de Deus. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Aleluia! Coloca a Bíblia sobre a cadeira neste momento. Aleluia! Põe a sua mão no coração. Você está fazendo uma oração. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, neste momento eu te peço a direção, eu te peço que tu esteja conduzindo-nos, ó Pai, toda palavra que eu vier falar, que seja, meu Deus, orientação tua para o teu povo, que a tua igreja, meu Deus, ela possa sair daqui impactada através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada, aonde todo bom leitor, todo amante das Sagradas Escrituras conhece este texto. Quem nunca leu já teve o privilégio, talvez muitas das vezes, ouvir alguém lendo ou até mesmo pregando sobre esta história. Aqui está uma das histórias mais brilhantes para mim do Velho Testamento. Aqui está a história, o retorno daquilo que Adão, lá no Jardim do Éden, ele veio a perder. Adão, ele tinha um privilégio que a maioria de nós não temos, ou nenhum de nós temos, pois Adão, ele tinha o privilégio de todo final de tarde ele conversar com Deus face a face. Adão, ele tinha o privilégio de receber a presença de Deus todos os dias. Aleluia. Mas chegou o dia que Adão, ele peca contra Deus e ele perde a presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer que o povo no deserto, ele teve a carência de receber a presença de Deus em forma corpórea numa nuvem. Diante da noite, por causa do frio, havia uma coluna de fogo. Durante o dia, havia uma nuvem para proteger do calor. O povo tinha a presença de Deus. Mas se passando o tempo na história, Deus resolve se aproximar ainda mais do povo. Deus, ele pede para construir uma arca. E dentro desta arca, como símbolo, a presença de Deus estaria no meio do povo. Mas mais uma vez, o pecado se aproxima do povo. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que havia 2 jovens, filhos de um sacerdote chamado Eli. E a Bíblia vai dizer que eles começaram a fazer tudo que não agradara o coração de Deus. E Deus permite que o povo dele perca a sua presença.
presença mais uma vez. E como resultado de perda da presença de Deus, começa a vir as consequências, e a principal consequência é a derrota. Quando perdemos a presença de Deus, quando permitimos que o pecado entre dentro do nosso coração e arranque a presença de Deus, nós começamos a ser derrotados. A Bíblia vai nos dizer categoricamente, no capítulo de número 6, no qual nós lemos, que Davi então resolve buscar a Arca da Aliança. Davi sente necessidade da presença de Deus no meio do povo. Mas Davi, ele não se preparou para buscar a presença de Deus. Existe um grande problema hoje no meio da nossa geração, porque existem pessoas que acham que carregar a presença de Deus pode ser de qualquer forma. Existem outros que acham porque são bem-sucedidos ou porque são melhores do que outras pessoas na sociedade, eles terão a capacidade de carregar a presença de Deus. Davi, ele vai e pega a Arca da Aliança na casa de Abinadab. E a Bíblia vai nos dizer que, por consequência, por falta de preparação, de buscar a presença de Deus, a Bíblia vai dizer no verso de número 7, que então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à Arca de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele acaba de se entristecendo, porque o desejo dele era trazer de fato a presença de Deus. Aleluia. Davi então, ele vai se questionar, e o verso de número 9 vai dizer: e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a Arca do Senhor? Aqui eu quero abrir um parênteses. Muitas informações a respeito da história de Obed-Edom. Entretanto, nós vamos poder entender que Obed-Edom, ele não era um homem economicamente bem sucedido. Ele estava passando por situações econômicas complicadas. Mas quando a presença de Deus chega na casa de Obed-Edom, ele trata de receber muito bem a presença de Deus. Ele tem a preocupação de cuidar da presença de Deus. Eu imagino Obed-Edom todos os dias limpando a Arca da Aliança. E eu acho tão interessante porque Uzá, ele foi morto porque ele tocou na Arca da Aliança. E eu fui observar algumas situações que, se nós não tivermos preparado, nem adianta tentarmos atrair a presença de Deus, porque somos capazes de morrer. Eita Jesus! O homem em pecado, se ele tentar pegar a presença de Deus, ele vai passar vergonha. Obed-Edom, ele teve o privilégio de ter a presença de Deus na sua casa por um período de 3 meses. E a Bíblia começa a dizer que ele começa a estar ficando bem sucedido, a ponto da notícia chegar suar no ouvido de Davi. E Davi: não, vou buscar então a presença de Deus. Eu tenho que trazer a presença de Deus. Quando Davi, ele vai buscar a Arca da Aliança, que ele comunica Obed-Edom, existe uma coisa que eu me maravilho. Obed-Edom não poderia fazer absolutamente nada para que a Arca da Aliança não viesse a ser tirada da sua casa, porque foi o rei que foi buscar. Mas ele chegou e disse: tudo bem, a arca vale, mas eu também irei. Eu repeti mais uma vez, porque tem gente que não entendeu. Se Deus
Pela última vez a gente vai ouvir falar da Arca da Aliança. Porque quando nós vamos perceber o texto de Hebreus 9, que fala sobre o santuário, Santo dos Santos, e nós vamos pegar o texto do Evangelho segundo escreve Mateus, dizendo que Jesus rasgou o véu de cima a baixo, a Arca da Aliança desaparece. Você não encontra mais o registro sobre a Arca da Aliança. E eu comecei a tentar entender, tentar compreender, eu fui entendendo o porquê isso. Porque nós recebemos uma promessa de Jesus. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. Jesus está dizendo o seguinte: ó, o Pai, ele já andou por cima protegendo, já esteve no meio. Agora é necessário que você coloque ele dentro de você. A presença de Deus vai estar dentro de você. O Espírito Santo ele se manifesta e habita dentro de nós, a ponto da Bíblia dizer que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Só que por consequência do pecado, muitos têm perdido a presença de Deus. O pecado tem afastado Deus de muitas pessoas. E Deus me trouxe nesta noite para profetizar sobre a tua vida, que Ele deseja entrar em você novamente. Ele me traz nesta noite para profetizar sobre a tua vida, que a presença dEle, ela quer estar te impactando. Ele me traz nesta noite para anunciar a você que Ele quer fazer uma mudança dentro de você. Não perca a presença de Deus. Quando você começa a observar as Sagradas Escrituras, você vai perceber que todas as vezes que o povo de Deus ele pecava contra Deus, a consequência é que Deus se afastava. E nós não somos diferentes. Se nós pecarmos contra Deus, a consequência é Deus se afastar de nós. Mas nesta noite eu tenho esperança, pois aqui estamos com a certeza e com a convicção de que a presença de Deus está habitando em nós. Nesta noite nós temos a convicção de que o Espírito Santo ele tem se manifestado de uma forma sobrenatural dentro dos nossos corações. Mas eu acho interessante, a Bíblia vai dizer que Davi, quando ele traz a presença de Deus, quando ele entra dentro de Israel, existe uma mulher, a sua própria esposa, ela começa a estar zombando da presença de Deus. Em toda a história, nós vamos observar que é assim. É só você observar um irmão pentecostal, que ele é criticado, ele é questionado. Nós estudamos sobre o avivamento, ou estamos estudando sobre o avivamento, e por consequência nós vamos ver que só existe uma forma de nós sermos avivados: a palavra de Deus. Nós vamos perceber que o povo de Deus ele perde a palavra, e no reinado de Josias, quando eles recuperam a palavra de Deus, nós vamos perceber o avivamento de Deus se manifestando. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas das vezes nós perdemos a presença de Deus, nós perdemos o contato com Deus, porque nós abandonamos a sua palavra. Meu Deus. Nós estamos vivendo um momento em que a frieza espiritual tem entrado dentro de muitas casas, simplesmente porque a palavra de Deus ela tem sido esquecida. Tem pessoas que estão andando com a Bíblia e essa Bíblia ela não tem mais poderio nenhum na sua vida. Há quem diga que a Bíblia fechada é um livro qualquer. Para mim ela vai continuar sendo fechada, aberta, a boca de Deus, a palavra de Deus para a minha vida. Agora só que eu quero que você entenda o seguinte: a Bíblia aberta na tua casa, como tem alguns aí fazendo, não é sinal de estar repreendendo coisa nenhuma.
Porque o salmista Davi vai dizer que guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Existe muita gente aí abrindo Bíblia no Salmo 91 e colocando em cima do estanque ou em qualquer outro lugar pensando que vai estar protegendo a casa. Você é protegido quando você guarda a palavra de Deus, quando você zela pela palavra de Deus, quando você é guiado e orientado pela palavra de Deus. O segredo do sucesso de Obed-Edom esteve baseado no zelo. Não é por acaso que Deus ele vai nos dizer que é para nós sermos santos, como Ele é santo. Há uma carência, há uma necessidade de nos santificarmos perante a presença de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que nós teremos capacidade de conduzir a presença de Deus. Não é que existe crente melhor do que outro, mas Davi ele teve que entender que havia necessidade de se sacrificar, de fazer sacrifício para carregar a presença de Deus. No primeiro ponto que Davi ele vai carregar a presença, vocês percebem que Davi teve a preocupação de levar músicos. Teve, mas quem deveria carregar a presença de Deus eram os levitas. E Davi colocou em cima da carruagem de boi. Não é qualquer um que tem que carregar a presença de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus quer caminhar contigo. Não é por acaso que quando o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, no capítulo de número 4, verso de número 7, ele vai especificar o vaso de barro. Porém, o que está dentro do vaso é que importa. É a presença de Deus que habita dentro do vaso. Aí tem alguns que acham que por ser celebridade, por ser bonitão, por falar bonito, acham que terão a capacidade de carregar a presença de Deus. Mas eu quero nesta noite profetizar sobre vidas aqui. É através da humilhação, é através do sacrifício que nós teremos a capacidade de atrair e de carregarmos a presença de Deus conosco. A presença de Deus vai contigo. Aonde quer que você for, a presença de Deus vai contigo. Deus ele te valoriza e te valoriza muito, a ponto de desejar te usar sobre a face desta terra. Deus quer te usar como um instrumento. Deus quer capacitar você. Deus quer encher você para que você seja diferente lá fora na vida de outras pessoas. Deus quer que a presença dele habite dentro de você, para que as pessoas lá fora possam estar recebendo esta presença. Moisés precisou esconder a presença. Nós precisamos testemunhar a presença. Está tão difícil, está tão escasso no nosso meio, que está difícil de alguém olhar para outro e dizer assim: eu creio, aquele ali verdadeiramente é um cristão. Passava Eliseu, a mulher olhava para ele, chamou o esposo e disse assim: vejo que este homem, que sempre que passa por nós, é um santo homem de Deus. O que tinha em Eliseu de diferente? A presença de Deus estava com Eliseu. O que te destaca dentre os irmãos não é a tua roupa. O que te destaca no meio dos irmãos é a presença de Deus. A presença de Deus faz você ter um comportamento totalmente diferenciado no meio da sociedade. Quando você tem a presença de Deus, quando alguém precisa de uma oração, a primeira pessoa que vem em mente é você. Porque você possui a presença. E quem possui a presença tem um exemplo de vida lá fora. É por isso